Olá, este é o Capivara Cast, em uma edição especial preparado para quem está se preparando para avaliações que pedem conhecimentos gerais e também atualidades. Nosso convidado é o professor Araré Carvalho, professor aqui da Faceres e doutor em Ciências Sociais. Araré, obrigada por participar de mais uma edição. Obrigado, Gabriela. Sou convidado mais uma vez, você convidado muitas vezes. Isso aí. Araré, a gente começa com o tema de hoje, né? Relações de desigualdade e exploração étnico-raciais. Qual que é a diferença entre etnia e raça? Gabriela, primeiro que assim, é um tema cada vez mais recorrente, porque ele entra dentro daquele escopo de discussão de direitos humanos, cidadania, também entra dentro do debate de sociodiversidade, multiculturalismo. Então, ele está lá dentro desses temas, ele é um subtema que aparece com muita frequência. A questão das relações de desigualdade, né, as questões de raça no Brasil e de etnia. Em relação a essa diferença que você perguntou, muita gente tem dúvida em relação a isso mesmo, é muito comum. Primeiro que assim, quando a gente fala de etnia, a gente está falando muito mais de um escopo, de um arcabouço de costumes, tradições culturais. Quando a gente fala de raça, a gente está falando mais de questões fenótipas, de aparência, né? Nariz, pele, cor do cabelo, cor da pele, estilo de cabelo. E mesmo o conceito de raça, do ponto de vista biológico, ele não é tão usado mais. Assim, a gente fala para raça de cachorro, raça de gato. A gente é raça humana, né? Que temos etnias diferentes. E por que a gente usa o conceito de raça então? Porque sociologicamente, por exemplo, o conceito de raça faz sentido na medida em que esses aspectos fenótipos da pessoa, né, cor de pele, cabelo, nariz, boca, eles são determinantes, por exemplo, para acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao mercado de trabalho. Se eu e você, nós estamos aqui, para quem não sabe, a gente está do lado do shopping aqui, né? Se a gente sair daqui agora, Gabriela, se você me convidar para almoçar e pagar meu almoço, né, claro, e a gente for lá almoçar, e a gente começar a passar nas lojas, você vai ver que a gente vai encontrar poucas vendedoras e vendedores negros lá. Então, por que esse conceito de raça para a gente é importante? Porque ele é um delimitador e uma forma da gente entender que alguns espaços são ainda vedados para alguns tipos de pessoas. Então, nesse sentido sociológico, antropológico, raça faz sentido. Do sentido biológico, a gente não usa muito mais o conceito de raça, porque raça é a raça humana e a gente tem essas diferenças fenótipas, mas do ponto de vista do DNA genético, nós somos uma mesma raça, não temos diferença. Agora, a etnia, ela diz muito mais respeito a esse caldo cultural. Então, de repente, por exemplo, uma pessoa pode ser descendente de um judeu, por exemplo, mas não ter os aspectos culturais de uma família judia. Ou a pessoa pode ser descendente de negros e não professar nenhuma religião de matriz africana, não se identificar com as manifestações culturais africanas, ou seja, ela tem a raça negra, né, esse fenótipo negro, mas não pertence à etnia necessariamente negra. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, só para a gente terminar, quando a gente fala de sociodiversidade muitas vezes, é justamente disso que a gente está falando, a diferença entre as pessoas, que são diversas entre si, e quando a gente fala de multiculturalismo, a gente está falando da diferença cultural entre as pessoas. Então, é essa a diferença entre raça e etnia. E por que o recorte de classe coincide com o recorte de raça no Brasil? É outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, nas provas, né, questões que aparecem no vestibular, justamente sobre isso, né? O Brasil, a gente tem um recorte de classe que é muito coincidente realmente com o recorte de cor. Ou seja, se a gente pegar, nem todo pobre é negro, mas a grande maioria dos negros ainda são pobres no Brasil. E por que isso? Porque a gente tem uma história de 300 anos de escravidão, de mais de 300 anos de escravidão, que mais do que escravidão, né, mais do que falar de um povo escravizado, a gente vê como o modus operandi da escravidão acabou sendo incorporado pela própria rotina do Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, a pessoa quanto mais rica ela é, mais empregados ela tem em casa, mais empregados domésticos. Isso é um sinal de status, isso tem muito a ver com a escravidão. A gente ainda tem elevador de serviço e elevador social, ou seja, é que a pessoa que presta serviço pra gente não pode entrar no mesmo elevador que a gente. Não, é para subir compra. Não é. É para subir compra, mas também é para subir o prestador de serviço por lá, para não se misturar com quem trabalha.
olha, a pessoa pode fazer minha comida, pode cuidar da minha casa, mas não pode subir no mesmo elevador que eu subo. Se subir, leva... Né? A gente tem alguns resquícios da escravidão, né? Se você vai lá nessas periferias das cidades grandes, os ônibus saindo de madrugada para ir trabalhar 5 da manhã, 6 da manhã para ir trabalhar no centro, nos bairros mais chiques, são compostos de pessoas negras. Porque ainda, né, a gente fala de escravidão, mas ela é muito próxima da nossa realidade, né? Ela acabou há 120 anos atrás, 130 anos atrás, então a gente tem ainda gerações que sofrem ainda o rebatimento dessa escravidão, dessa escravização desses povos ainda no dia de hoje. E aí a gente tem a questão das políticas, né? Uma série de políticas públicas, como a gente pode, por exemplo, discutir, a questão das cotas, por exemplo, que tentam dirimir essa dívida histórica que não é uma coisa que ficou no passado, ela reflete ainda nos dias de hoje. Você falou de resquícios, né? Resquícios que ainda são muito enraizados, né? Que não são apenas resquícios, né? Tem muitos hábitos, costumes que ainda são muito fortes, né? No dia a dia. Isso que se a gente fala, por exemplo, de como elas caem, né, nas provas, como é pedido isso nas provas, por exemplo, a discussão sobre cota, é uma discussão que vira e mexe aparece aí, as cotas raciais para tentar incluir o negro no serviço público, para incluir ele nas universidades. Tem muita gente que questiona isso, fala, eu acho errado, porque também é uma forma de racismo. Primeiro que as cotas, o ideal é que todo mundo tivesse condições iguais para poder competir em condição de igualdade. Lógico, isso seria o ideal. Mas a gente sabe que esse ideal demora a ser constituído. E muitas vezes a gente fica só esperando que aconteça e não aconteça. Então as cotas é uma forma de reparação histórica, ou seja, o Estado entende que um povo foi extremamente prejudicado e tenta reparar essas cotas. Muita gente pode alegar, assim, professor, mas então a cota podia ser por condição social, não por raça. Ok, você pode discutir isso, porque como a gente diz que o recorte de classe coincide com o recorte de cor do Brasil, ou seja, se as cotas atendem os mais pobres, vai atender os negros. Agora, se você negar a necessidade, por exemplo, aí já é mais complicado. Porque aí a gente está negando a própria realidade da história do Brasil, a própria condição. Como você disse, a gente tem uma série de resquícios, a gente tem preconceito velado, preconceito explícito, e o Estado ele precisa trabalhar no sentido de tentar dirimir essas desigualdades. Então, cota, por exemplo, que é uma forma que aparece muito esse debate em concurso, ou também sobre assassinato das pessoas negras, né, a maior vulnerabilidade dessas pessoas, ainda recebem menos em cargos iguais. Então todas essas questões aparecem, permite que a gente discuta justamente esse legado da escravidão, que muita gente pode falar, ficou no passado. Não ficou. É muito próximo, né? Tem gente que acredita que um governo X ou Y acabou com o país com 4 anos, mas não acredita que 400 anos de escravidão prejudicou uma população. Não teve nenhum reflexo. Acho que teu filho jogar videogame e vai levar ele para o inferno, mas não acredita em 400 anos de escravidão. Né? Então a gente tem que parar e pensar realmente que foi uma marca muito dura, né? O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, se não foi o último. Foi o que mais recebeu, né, mão de obra escrava de pessoas negras aqui no Brasil. Então a nossa história é muito triste em relação a isso. Tá certo. Obrigada, professor, pela participação aqui com a gente. Nada.